Oi, seu filho vai fazer vestibular, certo? E você provavelmente deve estar se perguntando, e agora? Como é que eu posso fazer para ajudá-lo? Como é que eu posso participar desse momento? Lembra, tempos atrás, era contigo. Só que agora é ele. Ele cresceu. Quando ele era pequeno, você tomava as decisões para ele. Lembra? Até que ele foi crescendo e começou a te contestar. Ele queria tomar decisões. Ele queria seguir um caminho. Mas para a gente, pai, é difícil isso, né? É difícil entender que ele está crescendo, está se desenvolvendo. Mas agora é a vez dele. Ok? Ele vai fazer o vestibular. Ele vai ter que fazer escolhas. E essas escolhas terão, obviamente, consequências. Mas você deve estar se perguntando, e como é que eu posso ajudá-lo? Como é que eu posso auxiliá-lo nesse processo? Ok? Sempre vem aquelas comparações, né? É comum o pai comparar, dizer, na minha época. Mas, para aí, cara pálida. A tua época é outra. Hoje, os tempos mudaram, obviamente. Só para recordar, em 1970, a Universidade Federal de Santa Catarina, ela tinha 1.555 candidatos de vestibular para 1.296 vagas. Então era mais fácil. 2019, a mesma Universidade Federal de Santa Catarina tinha 28.048 candidatos para 4.555 vagas no vestibular. Na realidade, a UFSC estava oferecendo mais 1.952 vagas através do processo do Enem Sisu, mas o vestibular era só aquilo ali. Medicina, por exemplo, que é o curso mais disputado. Ok? Em 1970, tínhamos na Federal de Santa Catarina 80 vagas. Hoje, na nossa mesma universidade, são 100 vagas. Porém, existem os processos das ações afirmativas, as cotas. Existe ainda o Sisu-Enem, de tal maneira que o teu filho vai concorrer apenas com 35 vagas, se não se enquadrar na política das ações afirmativas. Olha como ficou mais difícil. A realidade, ela está um pouco cruel. Mas isso não significa que de alguma forma tu não possa ajudá-lo, incentivá-lo, estimulá-lo. Vai adiante. Pai, mãe, teu filho cresceu. Eu costumo sempre dizer que a função dos pais é mostrar onde estão as portas. Mas quem vai entrar são os filhos. A escolha é deles. Só que eles vão precisar do teu apoio, né? A gente sempre fala que nessa época, o que tu mais pode fazer para o teu filho é a chamada política do ABCD. O que é ABCD? Apoio, bem-estar, carinho e diálogo. Se tu conseguir manter com o teu filho esse tipo de coisa, pode ter certeza que tu vai facilitar a vida dele. Para poder estudar, para poder sonhar, para poder fazer projetos, para ir atrás dos sonhos dele, ele precisa de ti. Converse com ele sobre isso. Ok? O diálogo vai ser fundamental. Basicamente, pela minha experiência, não significa que seja a verdade, mas porque pelo que eu vivi, pelo que eu estudei a minha vida toda, basicamente tem 3 tipos de pais que a gente encontra. Os que se dizem liberais, os chamados asfixiadores e os equilibrados. Exemplo de um pai liberal. Pai liberal é aquele que diz que, bom, eu já pago a mensalidade da escola dele, eu já pago, ele que se vire. Isso não é liberal, mas é assim que funciona. Asfixiador. Imagina aquele indivíduo, aluno, que não gosta muito de estudar, mas de repente ele percebeu que precisa, né? Sem estudar não vai seguir, não vai adiante. E ele resolveu estudar e estava tomando gosto. Aí acontece, cada vez que ele começa a estudar, cada vez que ele está se entusiasmando, vem toque, toque, toque. Mamãe na porta dizendo, filhinho, quer uma vitamina de banana? Ô mãe, deixa o cara estudar. Não é hora. Quando ele quiser, ele vai atrás. Ou pior ainda, é aquele indivíduo que está estudando.
De repente ele levanta para ir no banheiro fazer xixi e encontra a mãe. Aí a mãe solta aquela, mas meu querido, tu não vai estudar hoje? O guri fica com vontade de jogar tudo para cima e dizer tchau. É difícil nessa época ser equilibrado. Os asfixiadores não são assim porque querem, mas eles querem participar do processo. Mas agora tem que pensar. Agora a gente tem que procurar fazer de forma efetiva para que ele possa realmente aproveitar do teu esforço. É difícil? Claro. Essa aventura que a gente chama de vida não é fácil, mas é gostosa, né? Ok? Pai, mãe, tente tornar esse processo, esse ritual de passagem, que é o tal vestibular, tente tornar o menos traumático possível. Tente fazer com que o seu filho siga da forma mais natural, vivendo a vidinha dele. Ele tem quantos anos? 16, 17, 18, 19. Ele só vai ter essa idade uma vez na vida. Ajude ele. Ele precisa de ti. Exemplos ruins a gente tem aos montes. Né? Quantas vezes a gente ouve um pai querendo estimular o filho dizendo, meu querido, se tu não passares na federal, não tem problema, o pai dá um jeito de pagar uma particular. Na cabeça do filho, como é que soa isso? O pai está achando que eu não vou passar na federal, já está pensando em falar que eu faça uma particular. Às vezes o aluno sabe que o pai e a mãe não têm condição de pagar uma faculdade particular. Mas quando ele escuta o pai dizer isso, aí ele desaba. Meu pai não confia em mim, já está pensando em eu fazer uma particular. Ou vem aquelas outras situações, né? Teu irmão, teu primo fizeram um vestibular, fizeram assim, assim, assim e passaram. Vais fazer tudo igual. Como se eles fossem iguais. Cada qual tem o seu tempo, cada qual tem o seu rumo, tem o seu trabalho. Ou quando o pai solta outra, né? No meu tempo o pai trabalhava de dia e estudava de noite. Como tem pai mentiroso por aí, gente? Cuidado, ok? Ou aquela outra, só porque o teu irmão passou no primeiro vestibular com 16 anos, então, meu Deus do céu. Então o aluno acha que vai ter que passar também com 16 anos, com 17. Passar com 16 anos no vestibular é maravilhoso. Mas ele vai queimar a etapa da vida também. As coisas têm que acontecer no seu devido tempo. O irmão dele passou com 16 anos e deu-se muito bem. Que bom. Agora deixa ele. Vamos ver como é que ele fica. Às vezes também aparece aquele pai querendo ajudar. Meu querido, nesse final de semana tem um festival de rock. Deixa essa porcaria de lado e vamos lá. Gente, estudar tem um ritual. Tem que ter um projeto. Não pode agora largar final de semana de vestibulando. Tu tem que descansar. Qualquer livro das religiões monoteístas diz que Deus criou o mundo em 7 dias, mas um dia descansou. Tu tem que descansar. Tu tem que viver. Mas um dia, não 2, 3. Calma, faça um projeto, deixa o seu filho. O festival de rock pode ficar para as férias depois do vestibular. Ok? Exemplos bons. Existem também muitos, e a gente vê, e a gente vive, e a gente ouve o aluno contando isso. A gente escuta aí com muita alegria quando veja um jovem chegando para ti dizendo assim, meu pai confia em mim. Poxa, que coisa maravilhosa. Diz para o teu filho, vai filho, confio em ti. Vais conseguir. Ou ainda, né, quando o filho está desanimado, o filho está achando que não vai dar. O pai chega no lado dele e disse, meu filho, quero que tu te lembre sempre de uma coisa, sempre eu vou estar do teu lado. Conta comigo. Pronto. No mínimo, ele vai dar um sorriso. No mínimo. Ok? É aquilo que eu falei antes, né? É o A, B, C, D que o teu filho precisa. E o que tu pode dar para ele além? O CCC. Oh, meu Deus do céu, o que é CCC? Cumplicidade, cooperação e camaradagem. O teu filho tem que olhar para ti e dizer, meu pai é meu camarada. Meu pai, eu sou cúmplice dele nesse projeto. Meu pai coopera comigo para ir atrás dos meus sonhos. É isso que ele está precisando, ok? Ele precisa
que tu forneça isso para ele, esse respaldo. Exemplos práticos. Nessa minha vida de professor há muito tempo, eu tive a oportunidade de viver situações que a gente começa a falar, a colocar, e as pessoas acham que é história. Não é história, é história mesmo, né? Eu nunca me esqueço de uma vez, chegou em minha sala, um pai e um filho. O pai eu já conhecia, e eu conhecia ele de atividades sociais, e o filho, um gurizão, grandão, não sabia que era filho daquele indivíduo, e o pai dele era um advogado, eu acho ainda um advogado importante aqui na nossa cidade, e o filho dele o pai queria que o filho fizesse medicina, e o filho não queria fazer medicina de jeito nenhum. O filho queria montar uma banda de rock, ele queria ser roqueiro. Então, o pai, advogado, queria que o filho fosse médico, e o filho queria botar uma banda de rock, queria ensaiar em casa e fazer uma banda de rock. A situação entre eles estava inconciliável. Eu até sugeri, quem sabe vocês conversam. Mas não havia conversa, havia gritos, e haviam dois indivíduos muito parecidos, teimosos, pai e filho, radicais, pai e filho, e antagônicos. Bom, eles ficaram na minha frente brigando uns 20 minutos. Eu disse, olha, o negócio é o seguinte, se vocês quiserem brigar, eu até sugiro que briguem na tua casa, tem que trabalhar. E eu não devo ter dito isso assim, dessa forma delicada, como estou falando agora. Provavelmente devo ter feito um... O que aconteceu? Os dois pararam e começaram a conversar. E chegaram a um acordo. O pai concordava que o filho continuasse com a banda de rock dele, e pudesse, inclusive, ensaiar na casa do pai, na garagem. Não queria ensaiar em outro lugar. E o filho, em contrapartida, ia estudar, mas não para fazer medicina. Para fazer direito, que nem o pai. O filho também queria fazer direito. Olha, da banda de rock eu nunca mais ouvi falar. Agora, do filho, hoje ele ocupa um cargo muito importante dentro da magistratura desse nosso estado de Santa Catarina. Olha como são as coisas. Outra vez apareceu uma mãe. Ela tinha um filho atleta de ponta dentro dos jogos que ele competia. E só que a mãe ela estava preocupada porque ele ia para o 3º ano do ensino médio. E que ela queria que ele parasse com o esporte e se dedicasse ao vestibular. E aí vamos conversar, e ficamos conversando durante uma meia hora no mínimo. Eu gosto de esporte, eu comecei a conversar com ele, ele começou a contar histórias, eu também comecei a contar história, ele contava as histórias que ele viveu e eu começava a inventar história, e aquela história toda. No final do papo era mais ou menos assim a conclusão. Eu disse para ele, meu querido, estudar, tu tem uma vida inteira, agora para fazer o teu esporte é agora. A mãe me olhou com os olhos desse tamanho. Bom, hoje possivelmente a mãe deve ter muito orgulho dele, das atividades esportivas que ele fez e do cidadão que ele se tornou. Ele chegou a disputar Jogos Olímpicos. Ok? Olhem, são situações que acontecem na vida da gente e que a gente vai acumulando. O que faltava entre essas pessoas? O diálogo, a troca de ideia. Ok? Faltava o indivíduo se sentir bem, sentindo-se apoiado. No final as coisas se resolvem, ou como dizia um ex-professor meu, ao final da caminhada, os abacaxis e as melancias se ajeitam. É assim. O teu filho vai fazer vestibular. Tu não sabe o que fazer. Não pensa que é só tu. Eu também passei por isso. Quando os meus filhos foram fazer vestibular, eu sempre achava, quando os meus filhos fizerem vestibular, eu vou fazer tudo bonitinho, dar o apoio para eles. E quando chegou naquela hora, também foi desesperador para mim. Porque filho dos outros é uma coisa, quando dói na carne da gente, é diferente. O teu filho vai fazer vestibular, ele precisa do teu apoio. Como é que tu pode apoiá-lo? Senta no lado dele e conversa com ele. Ele precisa da tua cumplicidade, ele precisa da tua cooperação. Ele tem que ser o teu camarada. Vai e depois me conta se isso não dá certo. Ok? Um abraço, meu querido.